Bem-vindos à terceira parte do tutorial sobre Git. Nós vamos falar sobre branches, repositórios remotos e reescrita de histórico. Bem, branch no Git é um ambiente de desenvolvimento isolado dentro do mesmo repositório. São linhas de commits ou linhas de tempo, se preferir. A implementação de branches do Git é muito mais leve que no SVN. Um branch no Git é um apontamento para um commit. Então, no Git branch nós temos esses parâmetros. Git branch nome cria um novo branch. Git branch "-d" deleta o branch, mas ele verifica se o branch que você está deletando, você não vai perder nenhuma referência de commit. Se ele vê que você vai perder alguma referência, ele não deleta o commit. O git branch "-d" maiúsculo deleta o commit, mesmo contendo referências que serão perdidas. E o git branch "-m" nomeia o branch atual para o novo nome de branch. Então, nessa figura à direita, nós podemos observar que eu tenho três branches sendo utilizados. Um branch master, que todo repositório Git tem, é o branch principal. Um branch chamado little feature e um outro branch chamado big feature. Podemos ver que little feature e big feature são linhas separadas de master. Little feature tem um commit apenas, de azul, e big feature tem 3 commits. O comando checkout, nós já discutimos um pouco sobre o comando checkout. Nós vamos ver como que ele se relaciona com branches. O git checkout "-b", ele permite criar um novo branch e já trocar para ele. O git branch, ele cria um novo branch, mas você permanece no branch que você está. Se você está no master e cria um branch chamado "sumFeature", esse branch vai ser criado, mas você vai continuar no master. O checkout "-b" é apenas um atalho para criar e já ir para o branch criado. Git checkout branch, ele cria um novo branch, ele troca os arquivos do diretório atual para o branch. E o git checkout "-b", um novo branch e um branch existente, cria um novo branch com cópia do branch existente. O git checkout "-b", apenas com o nome do branch, ele vai sair. O branch a ser criado vai ser uma cópia do branch atual. Passando o nome do branch que você quer copiar, vamos supor que eu estou no master e eu tenho o branch versão 1 e versão 2. Se eu passar git checkout "-b", versão 1.1 e escrever logo em seguida versão 1, então versão 1.1 vai ser uma cópia do versão 1.1, ao invés de ser uma cópia do branch master que eu estou. Com essa funcionalidade, é possível trabalhar com múltiplas funcionalidades, múltiplas versões ao mesmo tempo. Então vamos ver como que se trabalha com isso. No nosso tutorial nós temos 4 commits, 5 commits e apenas um branch master. Git branch sem nenhum nome, versão 2. O branch é criado, eu ainda continuo no master, porque o asterisco está falando que eu estou no master. E o versão 2
com o comando checkout eu troco de branch. E o branch versão 2 é uma cópia do branch master. Então vamos fazer uma alteração aqui. Mais alterações. Vou criar dois como isso aqui. Vamos observar agora que o commit, que o git, que o branch versão 2 possui dois commits a mais. Ao contrário do branch master que não possui as versões criadas. O gitlog graph apresenta ele apresenta os branches que existem e as concatenações entre eles, quando eu mesclo de um branch para o outro. Nós vamos ver arquivo alterado. Mais alterações em A. Então eu tenho duas linhas de desenvolvimento separadas, com commits separados. O git checkout-b seria um atalho eu tenho o branch master e versão 2, eu vou criar um branch versão 3 baseado na versão 2 e já vou passar para ele. Então eu tenho um branch versão 3 que é a cópia da versão 2. Se eu quiser criar um branch utilizando o checkout a partir de um outro branch, ao invés do branch que atual que eu estou na versão 3, né? Então, versão 4, master. Então, eu estou no branch versão 4, que é a cópia do master. Para eu deletar os branches que eu estou criando, versão 4 eu vou deletar.
versão 3. E aí ele me deu um aviso. A versão 3, se eu deletar ela, eu vou perder ela. Mesma coisa para a versão 2. Porque ela não está mesclada com nenhum outro. Ou seja, aquelas duas alterações que existem na versão 2 e 3, se eu deletar esse branch, não, essas alterações não existem em nenhum outro branch. Então eu vou deletar a versão 3 forçando. E agora eu tenho master e versão 2. Quando você faz um checkout em commit, o Git entra em um estado chamado detached head, ou seja, o ponteiro head não aponta para um branch. Então, eu tenho aqui um estado attached head, em que master aponta para um branch, e quando eu faço um checkout de um outro branch, representado pela bola azul, o ponteiro head agora aponta para esse commit e não para o master, que é o branch. Quando isso acontece, eu não consigo fazer commits quando eu estou. Quando isso acontece, o Git vai mostrar um aviso falando que eu não poderei salvar as alterações. Eu não poderei fazer commits, porque eu estou no estado em que o head não aponta para nenhum branch. O Git ele vai forçar um merge quando a versão for trocada novamente. Ou seja, se você alterar algum arquivo, você tem que criar um novo branch com essas alterações e mesclar essas alterações novamente. Vamos ver o que isso significa. Então, vou fazer o checkout de uma versão qualquer e ele me dá um aviso aqui, ó. Você está no detached head, no estado que o head não aponta para um branch, e sim para um commit. Ele até fala que você pode olhar, fazer umas alterações experimentais e então commitar. Mas para não... Vamos ver aqui em que branch que eu estou. Eu estou no no branch. Esse branch não existe. Se eu fizer alterações e quiser confirmar essas alterações para usar depois, o Git até me dá uma dica aqui. Eu tenho que criar um novo branch. Ele já me passa o command checkout com a opção "-b", e essas alterações vão ser transportadas para esse novo branch. Então, se eu modificar alguma coisa aqui, e eu fizer um commit, ele vai criar, mas eu estou no detached head, e ele me fala para criar um novo branch, para poder salvar minhas alterações. Voltando ao arquivo C. Então, agora eu tenho modificado o arquivo C. No branch voltando ao arquivo C. Então, essas alterações
estão salvas no branch em um novo branch. E o no branch sumiu. Bem, essa figura representa o estado detached head. Novamente, as alterações nossas estavam num branch não existente, nós temos que criar um novo branch para poder manter essas alterações. Ou seja, a dica: sempre desenvolva em um branch. Não é possível manter alterações fora de um branch. No estado detached head não é possível manter as alterações. Outro comando interessante do Git é chamado git stash. Imagine que nós temos algumas alterações que não estão prontas e eu quero verificar o que foi feito em commits anteriores. Se eu tentar trocar aí os commits, se eu tentar trocar, o Git vai me avisar dizendo que eu tenho alterações que não podem ser trocadas. O stash salva essas alterações temporariamente, aí eu consigo trocar a versão, olhar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que olhar, e depois voltar essas alterações novamente. Vamos ver como que é. Então, vamos ver. Suponhamos que eu esteja fazendo minha terceira alteração. Então, o arquivo B foi modificado. Quando eu tentei trocar os arquivos, ele fala que eu tenho modificações que vão ser sobrescritas se eu fizer o checkout. Ou seja, se eu fizer o checkout do arquivo B, ele vai tentar trocar o que o arquivo B tem e eu vou perder aquilo que eu estava trabalhando. Uma alternativa seria comitar o arquivo B e fazer o checkout. Só que se eu comitar o arquivo B, eu não terminei ainda o que eu estava fazendo. Eu vou ter um commit à toa. Para evitar isso, o git stash salva as alterações. O arquivo B voltou para o que estava. Agora eu consigo fazer o checkout, ver o que tem no arquivo B ou no arquivo A. Consigo verificar o que eu tenho que fazer nesse commit e eu posso voltar para a versão 2. Vamos ver que B está sem aquela terceira modificação. Eu consigo voltar o que eu salvei temporariamente utilizando o git stash com a opção pop. Então, eu peguei o que estava. O stash provavelmente deve fazer uma pilha de alterações. Eu peguei o que estava nessa pilha de alterações, retirei. E aqui está a terceira alteração. O arquivo B foi modificado. Se eu tiver modificado dezenas de arquivos, ele vai salvar exatamente o que foi modificado com um comando stash. Muito útil para evitar commits desnecessários. E o comando merge ele é utilizado para integrar as linhas independentes criadas pelo comando branch
em uma só. Então, git merge branch, git merge menos menos no fast forward, que é a segunda opção. O Git tem algumas estratégias para mesclar. Nós vamos estudá-las. Vou confirmar a alteração. Bem, suponhamos que eu quero voltar eu tenho várias alterações que foram feitas no branch versão 2. Eu quero passar essas alterações para o master. Então eu vou trocar para o master. Vou fazer um merge com versão 2. Então, essas alterações que foram feitas aqui, vamos ver, não existem no master, elas vão ser transportadas para o master. Com o comando git merge versão 2. Então, git merge versão 2. Agora no branch master eu tenho os mesmos commits da versão 2. Então eu transportei de um lugar para o outro. O git log graph, não sei porque, não está mostrando que uma linha saiu do master e depois voltou para o master. Mas é bem interessante você ver as duas linhas paralelas. De repente uma sai do master, ela tem commits paralelos e ela volta a se encaixar no master de novo, mesclando. Bem, você pode ter notado uma mensagem aqui na hora que foi feito o mesh. Ele falou fast forward. Existem algumas estratégias de mesclagem no Git que estão representadas por essas figuras aqui. Quando existe um caminho linear entre um branch e outro, é feito um fast forward. O fast forward ele simplesmente concatena os commits. Então, nessa primeira figura nós temos aqui, antes da mesclagem, nós temos o master apontando para o commit em azul e um outro branch com 2 commits a mais. Depois do merge com o fast forward, o branch master agora aponta para os 2 commits que foram adicionados. Então simplesmente houve uma concatenação aqui. Quando não é possível fazer um caminho linear, o Git faz um merge chamado three-way merge. Ele tem esse nome porque ele utiliza um segundo commit. Então imagine que agora eu tenho uma nova funcionalidade que partiu desse commit aqui, desse terceiro commit, da esquerda para a direita, e teve algumas modificações. Esse branch semi-filter. Só que o master andou. O master andou no commit. Então, quando eu for mesclar no commit semi-filter no master,
Não existe um caminho linear entre esses branches, porque o SumFilter está baseado numa alteração que foi alterada, em um commit que já foi alterado. Então o que ele faz? Ele cria um commit a mais juntando os dois, que pode ser representado nessa figura aqui. Geralmente fast forward acontece quando um branch tem vida curta, porque não dá tempo do outro branch andar na frente dele. Um three-way mesh é mais utilizado em branches com uma vida longa, porque é quase impossível você manter um branch rodando em paralelo aqui durante muito tempo sem que outro branch não seja alterado também. Então vamos ver esse three-way mesh em ação. Git branch master e versão 2 tem o mesmo aspecto, né? Depois do mesh. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou andar com o branch master, vou tentar simular um three-way mesh aqui. Vou alterar o arquivo A. Branch master. Existe um atalho no commit chamado "-a", que adiciona todos os arquivos que foram alterados. Então nós temos aqui mais um commit no branch master. Vamos alterar o arquivo B. Foi alterado o arquivo B de novo. Agora, se eu tentar mesclar o branch versão 2 no master, o master andou também, juntamente com o branch versão 2. Então, a única forma dele mesclar os dois vai ser criando um terceiro commit de mesclagem. E aí ele me perguntou qual que é a mensagem para o terceiro commit. Esse commit vai ser criado apenas para mesclar. Eu vou deixar a mensagem padrão. E aí ele fez um merge usando a estratégia recursiva, que é uma estratégia que ele usa fazendo um novo commit. Então podemos observar que ele criou um terceiro commit para fazer a mesclagem. E agora eu tenho as alterações no arquivo B e no arquivo A. O arquivo B foi alterado. O arquivo A também. Importante lembrar que um merge ele é de uma via apenas. Então se eu mudar para a versão 2, branch versão 2, ele não foi mesclado com o master.
Apenas o master foi mesclado nele. Se eu quiser que essas alterações voltem para o branch 2, eu teria que fazer uma mesclagem do master com a versão 2. E agora ele conseguiu fazer um fast forward. Se na mesclagem dos dois branches a mesma parte de um arquivo for alterada, o Git não tem como saber qual versão que ele vai utilizar. Então, nessas condições, o Git para o merge e para que o desenvolvedor possa resolver manualmente. Vamos supor vou alterar o arquivo a master. Então, eu terei arquivo A e arquivo B. Na versão 2. Eu estou na versão 2, então. Alterado arquivo A e B. Vamos para o master agora. Estou alterando o arquivo A e B na mesma linha que foi alterado no branch versão 2. E vou confirmar isso. Quando eu tentar mesclar, o Git vai detectar que essas linhas foram alteradas nos dois e vai me falar que houve um conflito. E aí ele fala, ó, não tentando mesclar A, houve um conflito em A. Ele aborta o merge e fala para a gente fixar os conflitos e comitar o resultado do fix. Então, o git status vai me listar todos os arquivos que não foram mesclados, no caso é o arquivo A. O arquivo B, ele detectou que não houve alteração em mesmas linhas, então ele vai conseguir mesclar. Então ele me fala que a diferença entre um arquivo e outro, o arquivo que eu tenho em master e o arquivo que eu tenho na versão 2. Eu vou fazer uma mesclagem aqui.
Juntei os dois códigos. Adicionando o arquivo A, eu marco ele como resolvido o conflito. E agora eu tenho que fazer um commit. Agora sim, eu vou ter um commit a mais com a resolução do conflito. Repare que se o arquivo não for alterado na mesma linha, ele vai juntar os dois arquivos. Vejamos de novo o arquivo B. Então adicionei uma nova linha no branch master. Foi para a versão 2 por outro branch. Vou alterar o B e vou colocar aqui Então, o mesmo arquivo foi alterado nos dois branches. O mesmo arquivo foi alterado, mas como a alteração foi feita em linhas diferentes, ele vai conseguir mesclá-las sem falar que houve conflito. Então ele vai criar um novo commit para alteração, porque não tem um caminho linear entre elas, mas não houve conflito. Podemos ver que o arquivo b.txt tem a alteração que foi feita no branch versão 2 e tem a linha adicionada no pelo branch master. Só há conflito quando a mesma linha é alterada. Então, como nós vimos, o git status mostra os arquivos que estão em conflito. O git add adiciona um arquivo como resolvido, ele marca o arquivo que foi resolvido. E o git commit continua o merge, criando um novo commit com as resoluções de conflito. Uma nota aqui, é impossível ter conflitos em fast forward, né? Quando um fast forward entre um merge e o outro, entre um branch e um outro, não há conflitos. Branches remotos. O comando git remote permite utilizar apelidos ao invés de URLs completas para acesso a repositórios. O apelido origem aponta para onde o repositório foi clonado. Então eu tenho a figura que representa isso. Eu tenho um repositório central, eu clonei do repositório central, então a origem aponta para o repositório central. E eu posso setar uma origem John que aponta para o repositório de John. O
Git remote tem algumas opções. Git remote -v, Git remote add, que adiciona um apelido para o URL, o Git remote rm, que remove o apelido, e o Git remote rename, que troca o nome de um apelido para outro. O Git remote me listou todos os apelidos que eu possuo. E o Git remote -v listou todas as origens que nós possuímos de uma maneira mais detalhada. Se eu quiser adicionar uma origem, vamos supor que tutorial para Git tutorial clone. A origem de Git tutorial clone aponta para Git tutorial. Que é de onde ele foi clonado. Então, vamos supor que eu vou colocar uma outra origem chamada Bitbucket com a URL igual a que existe aqui. Então agora eu tenho uma origem chamada Bitbucket que aponta para essa URL aqui. Então é um apelido para essa URL. Eu tenho o rm que remove um apelido e o rename que renomeia. O git fetch ele importa os commits de um repositório, mas o deixa em branches separados. Isso permite que o desenvolvedor veja os commits antes de mesclar. Então, o comando é git fetch remote branch. Vamos supor, eu estou no branch master. E eu tenho aqui, o último commit dado foi esse daqui. Vamos na origem. Vamos fazer uma outra confirmação aqui. Voltando para o clone, que é um segundo repositório, nós não temos o commit aqui. O último commit ainda é mesclado com o branch versão 2. Tanto que arquivo A não foi alterado. Git fetch ele vai buscar as alterações por padrão da origem, mas eu vou pôr o nome aqui. Então, o que ele fez? Ele buscou a alteração
e adicionou no branch origin/master. Eu tenho um branch master, com o "-a" eu listo todos os branches, e eu tenho um branch origin/master. O git fetch não alterou o arquivo a.txt, mas ele buscou as alterações e deixou elas salvas nesse branch origin master. Então, eu fazendo um merge com origin/master, ele vai dar um fast forward porque é o mesmo branch, e a.txt agora possui a alteração alterada na origem. Isso que o git fetch faz. Ele busca todos os branches que foram adicionados na origem, ou na URL, ou no repositório que você passar, e salva eles localmente, sem alterar o branch. O git pull já é uma conveniência e é muito utilizada, porque ele já baixa as alterações, já mesclando-as no repositório. Então, vamos voltar no nosso repositório Git tutorial. Eu vou alterar novamente. Vou usar o pull agora, ao invés de utilizar o fetch. Então, vou fazer o pull da origem, vou fazer o pull do branch master. Então, podemos ver que ele já fez a troca. Então, já possui a troca. Então, o git pull faz em um comando o que você faria utilizando o git fetch seguido de um git merge. Essa figura aqui ilustra o que foi feito. Nós temos um repositório onde a origem e master apontam para o mesmo. A origem tem alguns commits a mais apresentados pelo quadrado. Quando você dá um pull no repositório que foi clonado, ele junta as alterações. O git pull tem uma opção menos rebase que nós vamos ver mais adiante quando a gente estiver utilizando reescrita de diretórios. O git push faz o que o git pull faz, mas ao contrário. Ao invés dele receber, ele envia para o repositório. Importante notar que apenas fast forward merges são enviados com o comando push. Caso aconteça um three-way merge, o git não deixa enviar, a não ser que você force que ele faça isso. Se isso acontecer, se você tentar mandar uma alteração para um repositório cujo não é possível fazer um fast forward, você teria que fazer o pull desse repositório, mesclar as alterações localmente e tentar novamente. O git push não envia as tags criadas no repositório. Uma tag no git é um apelido para um commit. O commit é um número todo doido lá no git. Você pode colocar um apelido
que aponta para um commit específico. Por exemplo, a versão 2.0 é este commit. A opção ---- tags envia as tags para o repositório remoto também. E a opção ---- envia todos os branches, faz o push de todos os branches para o repositório. Então vamos ver aqui. Vou alterar B no repositório clone. Vou mostrar. Então, o commit não existe aqui. E eu vou fazer um push, enviando para o repositório. Vou enviar o branch master para o repositório origem. Então, foi rejeitado. Por que ele rejeitou? Porque aqui eu estou no branch master. Se ele fizer o push aqui, de repente vai sumir um arquivo B aqui, vai alterar o arquivo B. Então o Git previne que isso aconteça. Ele só vai deixar eu mandar um repositório para alguém se esse alguém não estiver trabalhando naquele branch. Então vamos fazer trocar para a versão 2. Agora ele consegue me mandar fazer isso. No começo eu falei que o git init, o git comando para criar um diretório, pode criar um diretório com um ---- O ---- no servidor é bom porque isso não aconteceria lá, porque não tem ninguém trabalhando no repositório remoto lá, então nunca que esta mensagem específica iria acontecer. Agora ele deixou eu alterar. Quando eu voltar o branch master, eu vou ver a alteração no arquivo B enviada pelo repositório clone. Vocês podem notar que houve um fast forward aqui. Ele enviou. Vamos supor que eu fiz uma alteração aqui. E eu faço uma alteração aqui.
troquei para a versão 2 para não dar aquela mensagem novamente. Eu vou tentar fazer um push agora. Ele não me deixou. Ele rejeitou o push. Por quê? Não fast forward, ou seja, há alterações na origem que eu não possuo no meu diretório clone. Por isso eu não consigo enviar as minhas alterações para o diretório origem, porque eu vou fazer uma bagunça no diretório origem se eu fizer isso. Então eu teria que fazer buscar as alterações. Ele vai me pedir para mesclar essas alterações. E agora eu consigo mandar essas alterações de volta, porque eu já mesclei elas no diretório clone. Então quando eu mandar para o servidor, não vai estar uma bagunça, não vai ter um merge em andamento. Vai estar no estado consistente. E agora tem aqui os dois commits, um feito mesh e o outro com alterado arquivo A. Isso é para manter a consistência dos diretórios, dos repositórios, remoto e local. Vamos entrar na terceira parte, que é escrevendo o histórico do Git. Bom, mas como esse tutorial ficou um pouco longo, já está com quase 1 hora de tutorial da terceira parte, eu vou separar em uma quarta parte, em um quarto tutorial, o assunto reescrevendo o histórico do Git. Então, até a próxima parte. Espero que vocês tenham gostado desse terceiro tutorial.